Este é João Figueiredo na fase jovem, começando sua carreira militar. Ele se tornou o último presidente da ditadura militar do Brasil. Seu governo durou de 1979 a 1985. Bora saber mais sobre ele? Seu nome completo era João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal, em 1918. A família dele não era qualquer uma, viu? O avô, também João Batista, lutou na Guerra do Paraguai e ajudou a montar o primeiro serviço de intendência do Exército. O pai, General Euclides, era super opositor do Getúlio Vargas desde a Revolução de 30, sendo líder da Revolução de 32, aquela dos paulistas. Por causa disso, foi preso e exilado 2 vezes, mas depois virou deputado federal. Seus 2 irmãos mais novos, Euclides Figueiredo Filho e Diogo Figueiredo, também viraram generais. O irmão mais velho, Guilherme Figueiredo, virou escritor. A pegada dele foi logo a carreira militar, e ele começou bem cedo, com só 11 anos, mandando ver no concurso do Colégio Militar de Porto Alegre. Depois foi para o Rio e, por fim, se formou na Escola Militar do Realengo, escolhendo a cavalaria. Aos 40 anos, ele já estava no meio do furacão, trabalhando com o famoso Golbery Couto e Silva, no Estado-Maior do Exército. Ele deu uma palhinha no governo rapidinho de Jânio Quadros, chefiando um serviço de informações federal. No golpe de 64, ele estava lá e deu um empurrãozinho. Com a ditadura no lugar, ele foi parar no SNI, o Serviço Nacional de Informações, onde a coisa apertava. A escada subiu rápido. Em 1969, ele virou general de brigada e logo foi nomeado chefe do gabinete militar no governo Médici. Ele só largou esse posto de superpoderoso para ir lá e se candidatar à presidência da República. Figueiredo foi o cara que o Geisel botou lá em 77 para ser o sucessor. Foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 78, naquele tempo o povo não votava, e prometeu, agora vai ser democracia. O primeiro grande lance dele foi a anistia geral, permitindo que todos os políticos caçados e exilados voltassem para casa. A galera comemorou, mas logo em seguida ele fez uma manobra esperta. Acabou com os 2 partidos que existiam, Arena e MDB, e criou vários. O objetivo era dividir a oposição e garantir que o partido dele, o PDS, continuasse mandando. Ele inventou umas regras eleitorais complicadas, como ter que votar no mesmo partido para tudo, voto vinculado. Apesar de todas as armadilhas, nas eleições de 82, a oposição, PMDB e outros, surpreendeu e ganhou 10 governos estaduais. Foi a primeira vez desde 64 que a galera do governo sentiu o baque. A coisa começou a azedar de vez em 83, quando o Congresso, pela primeira vez desde a ditadura, rejeitou um decreto do presidente. Isso mostrou que o governo estava rachando. Aí a rua pegou fogo. O povo começou a se juntar em São Paulo e em 84 explodiu o movimento Diretas Já, aquela mobilização gigante no Brasil inteiro que exigia direito de votar para presidente. O povo estava forçando a barra para acabar de vez com a ditadura. A coisa ficou feia durante o governo do Figueiredo. Enquanto ele tentava desenrolar a abertura política, rolou uma porrada de atentados, tipo explosões e bombas, que foram colocados na conta da direita radical e dos militares linha dura, aqueles que não queriam de jeito nenhum que a ditadura acabasse. 1980 foi punk. Teve uma porção de ataques, uns 25. A maioria eram bombas em bancas de jornais que vendiam à imprensa alternativa, jornais de esquerda. A coisa escalou. Em agosto, a violência subiu de nível com cartas-bombas. Uma foi para um vereador do PMDB no Rio, Antônio Carlos de Carvalho, e outra para o presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes. O resultado foi trágico. O jornalista, que era chefe de gabinete do vereador, ficou super ferido e a secretária da OAB, Dona Lida Monteiro da Silva, acabou morrendo. Todo mundo ficou chocado e os presidentes dos partidos se juntaram no Congresso para dizer: chega de terrorismo. Mas o mais bizarro foi o caso do Rio Centro, no Rio, em 1981. Era uma noite de show de música popular, em homenagem ao Dia do Trabalho, com uns 20 mil jovens por lá. De repente, 2 bombas explodiram. Uma delas detonou dentro de um carro particular no estacionamento. Dentro do carro estavam 2 militares do DOI-CODE, o braço de repressão. O sargento Guilherme Pereira do Rosário morreu na hora, e o capitão Wilson Luiz Chaves Machado ficou gravemente ferido. A mídia e o povo sacaram na hora. Eram os próprios terroristas que se explodiram por acidente. Mas o general comandante do 1º Exército soltou a versão oficial de que eles estavam em missão de rotina e enterrou o sargento com honras militares, tentando abafar o caso. Isso gerou uma crise política das grandes. A solução foi um acordo de cavalheiros, que não agradou a todos. Ninguém da linha dura foi punido de verdade. O exército fez sua própria investigação e concluiu que os 2 militares foram vítimas de uma armadilha no próprio carro.
O governo negou saber da operação e, em troca desse abafa, os atentados terroristas pararam. A bronca foi tanta que o general Golbery do Couto e Silva, que era o principal articulador da abertura, pediu demissão alegando divergências irreconciliáveis por conta da falta de punição. O próprio Figueiredo dizia que esses ataques eram coisa de bolsões radicais, porém sinceros, ou seja, os militares linha dura, com medo de que a volta da democracia significasse perseguição a eles. O governo do Figueiredo foi marcado por uma crise econômica de rachar. Ele até foi à ONU para reclamar dos juros altíssimos que os países ricos estavam cobrando, mas a realidade interna era dura. O Brasil foi atingido pelo segundo choque do petróleo em 1979 e os juros internacionais estavam lá no céu. A inflação disparou, pulando de uns 45% ao ano para incríveis 230% em 6 anos. A dívida externa do Brasil estourou a marca dos 100 bilhões de dólares pela primeira vez. E em 1982, o governo teve que pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Apesar do caos econômico, houve algumas áreas com investimentos. Plante que o João garante. Esse era o slogan do programa de incentivo à agricultura criado pelo ministro Delfim Neto. Muita gente, principalmente os pequenos agricultores, acabou quebrando por causa desses incentivos. Por outro lado, essa modernização fez com que o Brasil se tornasse um gigante exportador agrícola hoje. E de quebra, o preço de alimentos básicos como arroz e feijão caiu bastante, ajudando a população mais pobre. O governo também investiu muito em habitação, construindo quase 3 milhões de casas populares, um número maior do que tudo o que o BNH, o Banco Nacional de Habitação, tinha feito na história até então. Em 1981, uma seca forte atingiu o Nordeste, gerando saques de armazéns. O governo criou frentes de trabalho para dar alguma renda às vítimas. O curioso é que no último ano de governo, o Brasil conseguiu dar a volta por cima. Saiu da recessão e o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu mais de 7%. As contas com o exterior, contas externas, também melhoraram, com as exportações explodindo e o país ficando menos dependente de fora, principalmente na área de petróleo. O final do governo Figueiredo foi o puro suco da política brasileira. Muita briga e articulação para a escolha do próximo presidente. No final de 1983, Figueiredo jogou a toalha e disse que não ia mais coordenar a escolha do sucessor, deixando a briga interna para o partido dele, o PDS. Vários nomes de militares e civis apareceram, mas ninguém chegava a um consenso. Enquanto isso, a oposição explodia nas ruas com a campanha das diretas já, pedindo para o povo voltar a votar para presidente. O governo foi ninja. O pessoal do Figueiredo agiu rápido e conseguiu impedir a votação da emenda, que traria as diretas, a famosa emenda Dante de Oliveira. Ela teve 298 votos a favor, mas faltou quórum, o número mínimo de deputados para aprovar, e a emenda morreu na Câmara. Com as diretas barradas, a oposição teve que se reorganizar rapidinho e apostou no governador mineiro Tancredo Neves como candidato. A chapa dele veio com uma surpresa. José Sarney, que tinha acabado de sair do partido do governo, PDS, e se juntado ao PMDB, oposição. Essa turma que saiu do PDS e apoiou a oposição formou a Frente Liberal. Tancredo, que juntou a oposição, dissidentes e até comunistas banidos, fez uma campanha forte e foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, voto indireto, em 15 de janeiro de 1985, com 480 votos, ganhando de Paulo Maluf. Ele até recebeu os cumprimentos de Figueiredo por telefone. Meus cumprimentos ao senhor pela sua eleição à presidência da República. Mas o drama aconteceu. Tancredo ficou doente na véspera da posse, foi internado, fez várias cirurgias, mas morreu em abril daquele ano. Quem acabou assumindo a presidência foi o vice José Sarney, eleito indiretamente. Figueiredo não gostou nada disso e se recusou a passar a faixa presidencial para Sarney na cerimônia. O ex-presidente achava que Sarney era um impostor, já que ele era vice de um presidente que nunca chegou a governar. Depois que saiu, Figueiredo largou a política de vez. Sua fala de despedida da política em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia ficou famosa. O que o senhor diria agora para o povão que está vendo o senhor aí, nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República? O doutor Tancredo consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueça. João Figueiredo, no final das contas, foi o presidente que passou mais tempo no poder, 6 anos, dentro do ciclo militar. Depois que saiu da presidência e disse para o povo me esqueçam, João Figueiredo viveu seus últimos anos de boa no seu apartamento em São Conrado, no Rio de Janeiro, e também tinha mais tempo para curtir seu cavalo, que aliás ele havia dito numa entrevista polêmica que o cheiro dos cavalos era melhor que do povo.
Ele faleceu no dia 24 de dezembro de 1999, véspera de Natal. A causa da morte foi insuficiência renal e cardíaca, problemas nos rins e no coração. Ele tinha 81 anos e era casado há 42 anos com Dona Dulce Figueiredo, com quem teve 2 filhos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com quem curte esse tipo de conteúdo. Temos também uma playlist só com histórias de presidentes brasileiros. Comente também o que você achou dessa história e se viveu nessa época. E se for sua primeira vez por aqui e gostou do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos.